Então, pessoal, eu sou a professora Maiara, eu sou formada em pedagogia, então sou pedagoga, especializada em psicopedagogia e também em alfabetização e letramento, tá? Eu me formei em pedagogia pela Universidade Federal de Goiás, tá? Em Goiânia, e ao longo desse tempo já trabalhei com todas as séries do ensino fundamental, com educação infantil, tá? E com as séries do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, que são as séries iniciais, tá? Bom, nesse período eu tive experiência de estágio na área de coordenação pedagógica, também tive experiências na área de reforço escolar em escolas particulares, tá? Então, eu tive esse contato com todas as séries, com todas as idades. A única área, a única idade que eu não tive a oportunidade de trabalhar mais de perto mesmo, acompanhar o trabalho, foram as crianças da educação infantil, bebês de 0 a 3 anos, né? Mas eu sempre gostei muito de ensinar, sempre foi meu sonho ser professora, e por isso escolhi pedagogia, né? Que você tem que gostar muito do que você faz, porque é um trabalho que exige paciência, exige amor, né? E desde 2011 eu trabalho, desde a época que eu fazia o curso de pedagogia, eu já trabalho com aulas particulares. Então, já tem 10 anos que eu estou atuando também neste trabalho de atendimento, tá? De reforço escolar com aulas particulares. E depois, com o tempo, eu fui me especializando, estudando e fui chamada também para trabalhar em Trindade, um concurso. Hoje eu sou uma professora concursada do município de Trindade. Eu atuo hoje com uma turminha de crianças de 5 anos, de agrupamento 5 da educação infantil. E com o tempo eu fui percebendo que eu poderia fazer algo mais. Como que surgiu a ideia de produzir não só um curso, mas você produziu também, você está produzindo material didático também. Então, deixar já uma pergunta para você aí. Tem como ensinar, tem como alfabetizar EAD? Sim, é possível. Mas para isso, nós devemos pensar em algumas questões. A família, né, trazer o estímulo necessário, o material a ser utilizado, que deve ser um material próprio para isso, e um preparo das mamães para acompanhar essa criança, rotina, ambiente alfabetizador, porque não adianta a mãe comprar o material se ela não tem essa clareza desse trabalho, se ela não sabe o como fazer. Então, por isso que eu até proponho para algumas pessoas o trabalho de consultoria, tá? Eu estou, assim, atendendo algumas mães, cobrando um valor. Não é um acompanhamento com aulas ao vivo com as crianças, mas é um trabalho de tira dúvidas, a mãe compra o material todo que eu já estou vendendo, que eu já tenho hoje 8 materiais de alfabetização à venda. Então, a mãe compra esse material e ela consegue ter esse acompanhamento, essa consultoria, que ela paga o valor à parte, e ela tem essa consultoria comigo, e ela consegue alfabetizar essa criança. Ao Esse mesmo curso, tempo, isso tudo é novo? Você começou, você já tinha essa ideia antes da pandemia ou foi a pandemia que deu para foi com a você esse start? pandemia. Ah, então. Porque antes eu não tinha muito tempo para pensar sobre isso. Era o meu sonho também, um outro assunto, ter um espaço de reforço escolar, sempre foi meu Uhum. sonho. Mas eu pensei, como que eu vou ter um espaço de reforço se a minha área predileta é a alfabetização, que eu mais gosto de trabalhar? Eu precisaria ter materiais específicos para trabalhar com essas crianças que fossem chegando. Então, eu pensei, por que não criar esses materiais primeiro? Planejei tudo isso, Uhum. para depois eu abrir o meu espaço e ter o meu material próprio. Isso Uhum. faz toda a diferença. Porque já tem que ser um pouquinho diferente esse material, ou pelo menos o acompanhamento dele, né? Porque uma coisa é a professora, agora você passa, de certa forma, uma orientação para o aluno e também para o responsável que está junto. Então, ó, faça isso, faça isso. Então, digamos, está direcionando para dois públicos o seu conteúdo. Eu achei bem bacana Exatamente. isso, e é desafiador, né? Sim, muito. Eu tenho um público que são as mães e eu também tenho um público que são as professoras que estão na área da Sim. alfabetização.
Então, as professoras que sentem-se inseguras, que não sabem como trabalhar com as crianças nesse processo de alfabetização, como promover atividades potentes para desenvolver, porque existem níveis de escrita que as crianças elas passam nesse processo, muitas vezes os pais não conhecem, muitas vezes as famílias não sabem, então é muito importante o professor ter esse tipo de conhecimento específico dessa área, procurar estudar e conseguir trabalhar com segurança. Fala um pouquinho também agora do canal no YouTube. O que a pessoa vai encontrar lá no seu canal no YouTube? Então, pensando na alfabetização, eu pensei com as mamães que me acompanham, com todo o trabalho que eu também venho fazendo no Instagram, eu pensei em criar aulas gratuitas para proporcionar conhecimento para essas mães que estão comprando material. Então, a mãe que chega no meu canal, se ela comprou meu material, ela vai ter o acompanhamento das aulas para ela ter ideias e a prática, o como fazer. Porque essa é uma das maiores dúvidas que as mães têm. Como trabalhar? Vai ficar só preso naquele material, naquela apostila? Não. Tem toda uma gama de ideias que eu venho trazendo todos os dias, de segunda a sexta no canal, abordando vários temas. Já trabalhei vogais, já trabalhei alfabeto sensorial, já trabalhei consciência fonológica, venho trabalhando ideias para trabalhar, ensinar o alfabeto através de música, através de histórias. Então, são dicas valiosas para as pessoas que estão estudando nessa área, professoras que estão atuando na área de alfabetização e mamães que estão com crianças nesse processo. Então, eu gostaria de que você falasse agora um pouquinho da carreira de professora. Eu queria que você mencionasse alguns desafios, o que você já enfrentou em sala de aula enquanto professora, né? Porque às vezes alguém está acompanhando aqui, se espelha em você, eu também quero ser professora, e será que é tranquilo ou será que tem muitas dificuldades? Então, falei um pouquinho de como foi aí a sua experiência com a alfabetização no presencial e também já emenda e comenta aí para as novas professoras, né? A gente fala assim novos porque, de forma geral, são as mulheres que vão para essa área, né? Mas quais são agora os desafios? Então, fala um pouquinho do presencial, os desafios no presencial e também os desafios agora no modo EAD. Então, quando a gente pega e se depara com uma turma de alfabetização, não vou falar para vocês que seja algo fácil. Então, você realmente tem que gostar, estar disposta a fazer esse trabalho, tá? Por amor à sua profissão também. Por quê? Quando você chega em uma sala de alfabetização, que a gente fala que é o primeiro ano, é a sala da alfabetização. Pelo menos aqui em Goiás é assim. Mas, de acordo com a BNCC, de acordo com os parâmetros aí da educação, a criança ela tem até o 3º ano do ensino fundamental para ela concluir o processo de alfabetização, certo? E, assim, quando você chega, tem crianças com diferentes níveis de escrita. Tem criança que nunca foi para a escola, tem criança que tem coordenação motora bem desenvolvida, tem criança que já lê no 1º ano. Tem criança que teve todo um preparo na educação infantil, tem criança que é estimulada em casa e tem aquela que não tem estímulo, não tem convívio com leitura, a família não estimula, não apresenta livros. Então, tem tudo isso, todo esse processo no presencial, que você tem que apresentar várias diversidades de atividades para atingir todas, certo? Para fazer um trabalho global ali na sua turma, acompanhar esse trabalho. Você colocou exatamente o ponto que muita gente vai se identificar. O professor não sabe o que estão trazendo de casa, né? De bagagem de conhecimento. Então, tem a família que incentiva muito, outra que não incentivou, outra que a criança veio de uma outra escola, que não teve, né, o mesmo embasamento. Mas você já adiantou aí uma coisa que eu já ia perguntar, que também já enviaram de pergunta para mim, a respeito da idade, se é uma idade ou se é um nível de escolarização para ser alfabetizada. Então, como você colocou, até o 3º ano? Isso, exatamente. Nós temos o seguinte, que o início inicia-se no 1º ano do ensino fundamental, mas nós temos o limite, não temos uma idade correta, porque, de acordo com os estudos da Base Curricular Comum Nacional da Educação, a criança ela inicia esse processo no 1º ano e ela deve finalizar no 3º ano. Então, a criança passou do 3º ano, ainda está com problemas de leitura, de escrita, então já é um resultado, uma consequência lá do processo de alfabetização que não foi bem feito. Então, é muito importante, é a base do estudo posterior que essa criança vai vivenciar nas próximas séries
Você que trabalha no ensino médio, então você deve até saber que pode acontecer. Em pouco tempo, né? Tem menos de um ano que eu comecei essa parte. Comecei os trabalhos no Instagram, comecei a postar mais vídeos no YouTube, comecei a me dedicar, me planejar diariamente para fazer esse trabalho, para lançar esse projeto que eu tenho, que eu chamo de Aprender a Pensar. Então, no final do ano passado, eu criei até um site para vendas online, tá? Para abrir um leque de um ganho extra como professora. Esse que tá Tá? na tela, né? Exatamente. Então, esse site, eu tento abranger o Brasil todo. Então, porque eu faço campanhas, né, para vender esse material e também a consultoria online, como eu já falei para você. Eu tenho mães que fazem essa consultoria e realizam um pagamento mensal, né? Então, isso tem me ajudado bastante. Eu tento, assim, trazer conteúdo de valor, de qualidade para os meus seguidores, para os inscritos no canal e vídeos diários também, tá? Para as pessoas estarem acompanhando este trabalho, essas ideias, essas dicas, como que é a rotina do ambiente de alfabetização. Então, o pessoal do Paraná já pode entrar em contato com você aí. Pode Fazer já sim. esse link aí, bem bacana. Então, quem quiser já acessa também o canal dela no YouTube. Fala aí o nome aí para quem quiser já acessar. O canal no YouTube é Aprender a Pensar. O Instagram é prof_maiara_. Qualquer coisa na descrição aqui, estamos aí. Isso. Prof, já estão mandando perguntas aqui. Podemos já escolher algumas e responder? Podemos. Muito bem, a primeira pergunta, Jusileia Moreira colocou lá: professora, como lidar com a linguagem de internet se as crianças começam a usar cada vez mais cedo? Opa, e agora, prof? Pergunta boa. Bom, o que nós temos é que estimular os locais corretos para essa linguagem da internet. Não sei se você já tem conhecimento, mas temos vários sites, aplicativos para a área de alfabetização e leitura e escrita. Então, vale a pena observar o que a criança está tendo esse contato na internet e oferecer conteúdo de qualidade. Conteúdos que fazem a criança avançar, que fazem a criança aprender. Tá? E sempre mostrando essa forma correta da escrita, tá? Porque as crianças, elas quando, principalmente no WhatsApp, quando elas vão escrever, elas têm esse hábito, e até meus alunos, acontece comigo, eu ter que estar corrigindo eles no momento de escrita. Mostre, olha, como que você escreveu? Como que escreve essa palavra? Qual é a escrita correta? Refletir de qual forma é a escrita correta, que não podemos deixar ela escrever dessas formas abreviadas da internet. Mais uma? Sim. Bora lá. Se a criança de 5 anos demonstrar interesse na alfabetização, é possível iniciar o processo de maneira lúdica, ou melhor, deixar para o primeiro ano? Sim. Quanto mais cedo ela for estimulada, em uma criança que tem 5 anos, que é a idade dos meus alunos, eu já estou trazendo grandes estimulações, principalmente na área da consciência fonológica, mais resultados positivos ela terá no primeiro ano. Ela vai vivenciar uma alfabetização leve, ela não vai ter aquela pressão, aquela cobrança, e ela já vai começar a relacionar aquilo que você já falou sobre a escrita ser a representação da fala. Então, trabalhar muito essa capacidade auditiva dos sons com a escrita. Mais uma? Sim. Qual a opinião de vocês com relação ao conceito de homeschooling? Essa daí é polêmica, hein? Agora, a gente tinha um pensamento antes da pandemia, agora, depois da pandemia, vem um outro pensamento. Ó, como colocou ali para vocês, então também vou aparecer na tela. Mas responde primeiro aí, prof. O que você acha? Eu acho interessante, mas como já falei anteriormente, eu acho que tem muito a contribuir. Se a mãe que está, os pais que estão à frente do homeschooling, eles têm que ter preparo e tem que ter material de qualidade. Não adianta também ficar naquele trabalho ali, trabalhar mais ou menos, um dia sim, um dia não. Tem que ter rotina correta, tem que ter muita clareza e objetivo do trabalho sendo realizado em casa também. Eu acho que se tiver tudo isso, teremos sucesso, sim. A grande polêmica, acredito, né, prof, ainda mais para as crianças, é a interação social, para elas interagirem umas com as outras. Agora, sim, para outra faixa de idade,
a gente percebe que muitos cursos estão surgindo, então a gente consegue diversificar muito. Inclusive, daqui a pouquinho, temos aqui um barista falando de um curso de café, que na minha época de estudante, ensino fundamental, ensino médio, nunca imaginei que existiria aí, não sei desde quando que existe, né? Um curso de café, o barista, daqui a pouquinho. Muito Anderson legal. Meirelles vai estar aqui com a gente aí. Então, mais uma pergunta aí? Sim. Não? Ó, a prof está aqui, ó. Pode mandar qualquer pergunta que ela está respondendo tudo. E você, falando em café, eu tinha até um programa no canal Café com Palavras, que eu Você mencionou, né? Então, desenvolvendo. ó, o Anderson acho que vai incentivar você a voltar com esse programa, que é importante, porque o café traz aí questões sociais, assim, de afetividade. Daqui a pouquinho eu vou jogar ele aqui na tela para a Muito gente legal. continuar aqui o nosso bate-papo. Prof, e aí, você gosta de ser professora? Está na área, está feliz? Se você recomenda aí para quem quiser, quem está no ensino médio, não sabe o que vai fazer, o que você tem a dizer aí? Eu amo ser professora, eu recomendo, eu acho que é o trabalho mais lindo que tem é ensinar. E eu falo assim, sempre para as pessoas que eu convivo, assim, que a alfabetização é iluminar vidas. É iluminar vidas que no futuro nós veremos os resultados ali, como se fosse uma plantinha que você vai todos os dias ali oferecendo conteúdo, oferecendo conhecimento, mas tem que ser com amor, tem que ser de forma lúdica, tem que ser com clareza, para você fazer um trabalho tranquilo, para a criança desenvolver de uma forma leve, tá? E aprender o que ela precisa aprender, que é ler, escrever, compreender o que ela está lendo e ter sucesso na sua vida escolar. Então, assim, eu queria deixar uma mensagem para vocês que são professoras, que às vezes querem buscar essa área digital, querem trabalhar em outras áreas, porque a pedagoga ela pode atuar em hospitais, ela pode atuar no EJA, que é o ensino para jovens e adultos, ela pode atuar na área de empresas, na área de criação de jogos, tá? Jogos online, aplicativos, ela pode atuar em várias áreas. Então, desejo boa sorte para vocês, agradeço a todos que estão aqui comigo hoje. E é isso. Bacana, prof. Eu fiquei muito feliz aí por você aceitar o nosso convite, participar da nossa feira, E veja o seguinte, ó, que se você quiser saber mais, quiser conhecer mais sobre a prof, é só acessar ali na descrição ali o Instagram dela para ter mais informações. Tem muito mais conteúdo, hoje só foi para a gente dar uma pincelada. Mas quem está acompanhando aí, quem veio lá de Goiás para acompanhar aqui nossa live, continua, tá? Porque agora nós vamos falar sobre café. Exatamente, continue aí. Vamos jogar aqui o nosso amigo Anderson lá. Vamos jogar ele aqui, vamos ver se ele já está pronto aí para participar do nosso bate-papo. Tá lá o Anderson. E aí, Anderson, consegue nos ouvir? Opa! Tô ouvindo e vendo bem. Boa noite. Beleza. Então, Anderson, ó, o que você acha? A gente não tem que incentivar a prof a voltar com o programa lá do café? Ah, com certeza. Não, sem dúvida nenhuma. Rapaz, eu estava aqui ouvindo e vendo, né? Eu fiquei impressionado com o quanto não coincidências, mas quanto de coisas próximas nós temos aqui hoje, né? E não foi de propósito, óbvio, por mais que você tenha colocado nós dois aqui juntos com alguma ideia, mas, por exemplo, o nome do curso dela, né? O nome do meu curso também é parecido, né? Só que no café. O nome do meu curso é Pensar o Café. Que é exatamente essa a ideia, né? De ajudar as pessoas não só a repetir uma receita, mas de pensar o café que elas estão comprando, fazendo e bebendo, consequentemente. Eu fiquei muito animado com essa ideia de como as coisas se encaixam, né?